toda a humanidade existe em um pensamento, existe em uma realidade, existe em uma filosofia. Você pode até achar que é seu, mas não é. Cultura nenhuma é neutra. Preste atenção, quando falamos assim, olha aquele rapaz, ele tem o cabelo ruim. Mas pera lá, da onde isso? Qual é a base para eu falar que um cabelo é bom e que um cabelo é ruim? O que é um shampoo para cabelo normais? O que é um cabelo anormal? Isso é uma cultura opressora e racista. Um pensamento, é uma ideologia. E se eu falar para vocês que pela antropologia, segundo a história, se você estudar a história da humanidade, o primeiro ser humano nasceu na África. O sol era muito forte, muito escaldante. E para a sobrevivência, a sua natureza humana criou um cabelo um pouco para cima, meio enrolado. Por quê? Porque ele protegia o sol e ele ventilava como se fosse um ar-condicionado natural. Então entrava o vento ali, mantinha fresco o cérebro dele e protegia do sol. Então isso que a sociedade chama de cabelo ruim foi o que preservou a espécie. Foi o que hoje existimos por causa dos cabelos ruins. E aí? E aí quando o povo começa a migrar para a Europa, lá o vento gelado, continente europeu mais frio, gelado, se ele continuasse com aquele cabelo, o vento ia entrar ali gelado, ia congelar. Então o cabelo desceu para proteger as orelhas, desceu e ficou liso. Estão vendo que existe pensamentos? Quando a gente fala assim, ó, não judia daquela pessoa, isso é um pensamento racista, antissemita. Porque os judeus, numa época, foram muito perseguidos. Então, se você fosse chamado de judeu, era uma ofensa. Então, fala assim, ó, não judia, ou seja, não seja ele um judeu. Você está judiando, você está sendo um judeuzinho. Estão entendendo os pensamentos que permeiam a nossa sociedade? Existe um pensamento que conduz a sociedade. E nesse espaço, eu quero fazer você pensar aonde você está e se realmente é ali que você queria estar. Porque todo mundo tem direito de ter vida. E vida e abundância. Isso é direito nosso. Isso é um direito de toda a humanidade. Viver. Algumas vezes somos privados das nossas vidas. Privados das nossas vidas por vários motivos. Dentre eles, pela religião, pelas drogas, pelo desejo do prazer, pelo trabalho. A gente vive como se segunda a quinta-feira fosse o martírio. E chegou, não vê a hora de chegar sexta-feira. Fica contando no relógio. Pra quê? Pra sair pro happy hour, tomar uma cerveja, fumar um baseado, cheirar uma farinha. Cara, essa é a ideia. Porque agora eu vou curtir, agora eu vou viver. E aí curte sexta, sábado, domingo, aí já começa a ficar triste. E segundo pesquisas e estudos, o dia que tem maior número de infartos são na segunda-feira. Porque a pessoa vai voltar para aquele martírio dela. Voltar para aquele, meu Deus, tem que trabalhar de novo. Não. Segunda-feira tem que ser o dia que você está feliz, porque você vai lá fazer aquilo pelo qual você existe. Pelo qual você foi chamado. Mas se eu não compreender, se eu não entender qual é o meu lugar, aonde eu existo, qual é a filosofia que rege a minha vida, se eu não entender isso, eu vou ser conduzido por alguém. Eu vou ser levado por uma ideologia. Eu vou ser levado por uma filosofia que muitas vezes eu não acredito, mas eu vivo. Olha que interessante. A nossa programação é assim. Quando nós éramos pequenos, falaram para nós que existia um bom velhinho de roupa vermelha, um saco cheio de brinquedo, com umas renas e um carrinho e trazia brinquedo para nós. O Papai Noel. E as crianças acreditavam nele. Só que chegou uma idade que falaram... É mentira. Também falaram que tinha um coelhinho que botava ovo de chocolate. O coelho da Páscoa. E a gente acreditou também no coelho da Páscoa. Eu acreditei no homem do saco, mula sem cabeça, saci pererê e um monte de coisa que contaram pra mim. E depois falaram, é tudo mentira. Só que eu continuo vivendo como se fosse verdade. A gente continua falando do Papai Noel ainda para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos amigos pequenininhos. A gente continua falando do coelho da Páscoa. A gente continua comprando ovo de Páscoa. A gente continua pregando essa mentira como se fosse uma verdade. Só que a gente não entende que inconscientemente a gente faz isso na nossa vida. A gente está vivendo uma vida desgraçada, uma vida que não dá gosto de viver, uma vida que a gente toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, uma vida que a gente não vê a hora de chegar sexta para chapar, para passar direto. Vivemos parece que adormecido, só que a gente fica vivendo como se estivesse numa boa. Como se estivesse tudo legal.
A gente continua acreditando em Papai Noel. Mesmo sabendo que ele não existe. A gente continua vivendo a nossa vida, mesmo sabendo que ela não funciona. Mesmo sabendo que ela não dá certo. Mesmo sabendo que, meu Deus, a gente fica sobrevivendo. E aí, eu consigo fugir dela, anestesiado. Então eu vou fumar maconha, eu vou cheirar cocaína, eu vou fumar crack, virar em sexo, vou fazer sexo o dia inteiro. Cara, eu preciso fugir disso. E aí eu não conduzo a minha vida, eu sobrevivo e o sistema me leva. A nossa ideia aqui é trazer pensamentos, é fomentar pensamentos, porque um dia minha vida mudou quando alguém perguntou pra mim, e aí, Alessandro, o que você tá fazendo da vida? Quem é você? E essa pergunta entrou, eu falei, quem sou eu? Quem sou eu? Eu parei e pensei tudo que eu estava fazendo. Eu não estava fazendo nada por mim mesmo, eu estava sendo levado pelo sistema. Estava sendo conduzido como um bando de gado, caminhando. Tudo isso acontecendo, eu aqui na praça, servindo milho aos pombos. Eu estava vivendo assim. E comecei então a falar, não, comecei a questionar, comecei a pensar. Falei, não pode, tem que ter algo melhor. Precisa existir algo diferente. Tem que existir, porque a vida é muito curta para ser pequena. A vida passa assim, ó, rápido. Eu me lembro, no meu primeiro ano de escola, no prezinho, eu cheguei lá, tinha uma carteira com 4 lugares. E eu vi um amigo meu que morava perto, e eu subi na cadeira e dei uma carteira e dei um assovio. E a professora puxou minha orelha e fez eu sentar. No primeiro dia de aula, tomei um puxão de orelha. Cara, isso faz muito tempo. E eu me lembro como se fosse ontem. Porque o tempo não para. Você vivendo a sua vida ou não, ela vai passar. Você entendendo porque você existe ou não, ela vai passar. A ideia é a gente descobrir o quanto antes. Nós vamos questionar algumas coisas que de repente vai confrontar e conflitar com o que a gente acredita, com o que a gente vive. E eu não estou aqui para acusar ninguém, preste atenção. Eu me enquadro em tudo isso que eu estou falando. E estou junto com vocês, tentando descobrir qual o propósito. Eu não me eximo disso. Mas eu gostaria de que, se você desejasse, se você for assistir esse nosso canal, for participar, for interagir, for mandar mensagem, que você fizesse assim, formatasse tudo que você tem. Formate. Deixa do lado. E vamos ouvir agora, vamos começar a pensar junto. E o que for bom depois, daqui, você retém. O que for ruim, joga fora. Vamos caminhar com o que é bom. Porque existe uma formatação, existe uma cosmovisão. Você acreditando ou não, você crendo ou não, você caminha sobre uma filosofia, uma ideologia, um ideal. Seu ou de outra pessoa.